Olá, 22 de agosto de 2016, segunda-feira, o seu 10 na TV já está no ar. E a Rede Diário de Comunicação começa hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Até o dia 1º de setembro, o programa 10 na TV fará uma sabatina para saber como o candidato entrevistado avalia, se autodefine diante de cada assunto relativo à administração municipal. E para esclarecer ao telespectador, a sequência de entrevistas foi definida em sorteio realizado na última quinta-feira, dia 18, acompanhado por representantes de todas as coligações e devidamente acordada e assinada por eles. E o primeiro entrevistado a vir ao nosso estúdio é o candidato Issa Abraão, da coligação Novas Ideias, Novo Caminho. Boa tarde, candidato. Oi, boa tarde, Mona Lisa. Prazer estar aqui com você e espero responder todas as perguntas. Só para esclarecer, o senhor terá 20 minutos para responder as perguntas formuladas pela nossa produção, certo? O cronômetro começa a contar a partir do início da sua primeira resposta. Para começar, por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? Primeiro, eu já deveria ter sido candidato a prefeito em 2012. Quis o meu partido, naquela altura, que eu virasse candidato a vice-prefeito. O tempo passou, na campanha era um tratamento e na composição da gestão eu não tive a autonomia para executar as promessas que nós havíamos feito. Agora é um outro momento. Agora eu sou cabeça de chapa, terei autonomia, terei condições de cumprir todas as nossas propostas. Manaus precisa resgatar o vigor administrativo, a vontade de apontar um novo caminho para o futuro. Problemas na mobilidade urbana, na educação, na saúde, a gente precisa consertar. E se conserta com vontade política, com vontade de fazer, com inovação. Por isso eu sou candidato a prefeito. Agora, a partir de agora, nós vamos começar a sortear aqui na urna as perguntas que foram elaboradas pela nossa produção. Vamos lá. Sobre tributação. Quanto mais fala que falta diminuir a carga tributária imposta ao cidadão, mas os governos dependem da arrecadação de taxas e impostos. Como o senhor trataria essa questão caso fosse prefeito de Manaus? Primeiro, o governo ele consegue promover as políticas públicas a partir da arrecadação de impostos, taxas, tributos. É fato que o governo precisa gastar melhor ou investir melhor aquilo que recebe da população. Em alguns casos específicos, eu sou a favor de que a gente diminua as taxas e as tributações. Por quê? No momento de crise, as empresas estão com dificuldade, por exemplo, de pagar o alvará, de pagar as suas custas, de pagar até as transferências de imóveis de um dono para o outro. Então, nesse caso, num caso temporário, há necessidade de a gente diminuir essa carga tributária para quê? Para fomentar o número de empregos na cidade de Manaus. Agora, é bem verdade que essa arrecadação precisa ser mais transparente. A Prefeitura de Manaus hoje é uma das últimas, se eu não me engano, a penúltima, em transparência pública. Se combate a corrupção, se combate o mau uso do recurso público, quando a gente efetivamente estabelece uma política de transparência na arrecadação tributária e nos gastos e investimentos públicos. A nossa proposta é fazer o povo acreditar na política. Hoje é um grande desafio. Diante de tantos problemas, eu que sou um político da nova geração, eu acabo pagando um preço pelo erro dos políticos do passado, porque não administraram bem esses recursos públicos arrecadados através dos tributos. Na medida em que a gente mostrar com transparência, mostrar de onde sai cada ponto, a gente consegue fazer uma cidade melhor. Vamos à próxima pergunta. Sobre saúde. Qual é a saída para evitar que as unidades de saúde não cheguem ao ponto de faltar medicamento, material médico e profissionais para garantir um bom atendimento à população? E qual é a sua proposta para essa área da administração pública? Primeiro, humanizando o sistema de saúde. Se a Prefeitura possui 270 milhões
para gastar com publicidade, engordando a conta das agências de publicidade, significa dizer que ela tem recurso para o remédio. O que não pode é o gestor pensar em gastar com publicidade ou investir em publicidade para autopromover-se ou para valorizar a sua gestão, enquanto aquele que mais precisa não tem remédio, aquele que mais precisa não tem um atendimento digno. A nossa proposta para a saúde é, primeiro, redimensionar as UBSs, ampliar o número de UBS e ainda acabar com aquela história de que quem é de um bairro, no outro bairro não pode ser atendido por aquela UBS porque a sua conta de luz, a sua localidade de moradia é de um outro bairro. Portanto, a nossa ideia é criar o prontuário eletrônico, onde o médico que for atender aquele paciente, ele já vai ter um histórico de tudo que aquele paciente já passou. E para não faltar medicamento, que já é uma segunda etapa após esse atendimento de primeira necessidade, a gente vai fazer parceria público-privada com todas as drogarias ou farmácias de Manaus que assim quiserem. Por quê? A gente cria uma farmácia popular ou faz um convênio com o governo federal para uma farmácia popular, mas ela é distante muitas vezes daquela localidade. E quem está doente já tem dificuldade de apanhar o remédio. Então a ideia é que as farmácias privadas façam parte desse grande rol de ideias que nós vamos implementar na saúde pública para poder entregar o remédio mais rápido e ainda nos ajudar a vacinar a população. As vacinas que anualmente se precisa, as drogarias têm um papel fundamental para nos ajudar. E, além disso, a gente tem a proposta de criar 6 policlínicas para poder fazer o atendimento de média complexidade. Ele foi atendido na UBS, depois foi encaminhado para conseguir o remédio, e se ele precisar de algo mais aperfeiçoado para poder se curar, ele tem que ter um atendimento de média complexidade nas policlínicas antes de ir para um hospital, que já é um atendimento de altíssima complexidade. Então, dessa forma, a gente consegue promover uma cobertura de assistência de saúde muito mais eficaz do que hoje está. Vamos à próxima pergunta. Sobre transparência. Como o senhor pretende dispor para o cidadão as informações previstas pelas leis de transparência na administração pública e onde o cidadão vai poder encontrar essas informações? Olha, todas as informações é para estar no Transparência, no site do Transparência. Por exemplo, não se pode gastar 170 mil reais com as carretas da mulher, quando na verdade se gastou 4 milhões com o aluguel das carretas da mulher. Então no site tem 170 mil e se gastou 4 milhões. Então tem um erro, tem um equívoco, e fora que a maioria das carretas não estão sendo usadas. Estão tudo no estacionamento da Semif, parada. Então isso não é transparência. Transparência pública é colocar na internet todas as informações possíveis para fazer com que o cidadão fiscalize. E o outro fato, a nossa outra proposta, é fazer com que haja uma fiscalização das contas públicas. E essa fiscalização vai ser feita através de uma pessoa, de um secretário que vai ser nomeado por nós e que terá um mandato para ele ter autonomia para fiscalizar as contas públicas. Vamos a outra pergunta. Execução do plano de governo. O senhor tem conhecimento, pelo menos aproximado, da realidade financeira da Prefeitura de Manaus e para evitar que, depois de eleito, não culpe a falta de dinheiro para ter feito o que prometeu? Tenho, completamente. Para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre, a arrecadação que estava prevista de uma forma, já houve uma alteração para maior, um aumento de 2 milhões. A provisão orçamentária para 2016 é de 5,4 bi. A capacidade de investimento, que ano passado era de 11,42%, esse ano reduziu para 10,81%. Por que eu digo capacidade de investimento? Porque esse é o número que a população precisa tomar conhecimento do quanto o político e nós, candidatos, teremos para poder cumprir boa parte das nossas ideias e propostas. Então, quanto mais a gente tem uma porcentagem maior nessa capacidade de investimento, mais a gente consegue cumprir as promessas. Então, uma das nossas propostas é, ao longo de 4 anos, aumentar de 10,81% para 20% a capacidade de investimento da Prefeitura. Com isso, nós vamos conseguir concluir o nosso plano de governo, que é pé no chão,
que é realista e que a nossa aliança sincera com a população possibilitará que a gente cumpra efetivamente todo o nosso plano de governo. Vamos a outra pergunta. Educação. Como garantir boas condições de trabalho dos profissionais de educação em termos de salário e estrutura física das unidades da rede pública de ensino municipal? Em termos de salário, primeiro, tem uma questão elementar que precisa ser corrigida. Hoje nós temos no quadro de efetivos da Prefeitura de Manaus 1.400 servidores que o salário base deles é R$ 415. Entre garis, entre pessoas que trabalham na Secretaria de Obras, que estão ali na condição de pedreiros, entre professores, entre profissionais da saúde. Qual é a nossa proposta? É melhorar esse salário base, porque na medida em que a gente consegue melhorar, esses profissionais na aposentadoria viverão melhores. Então, a nossa intenção é corrigir essa defasagem salarial. Não adianta você ganhar 3, 4 mil e na aposentadoria se aposentar com uma base de cálculo de R$ 415. Dessa forma, a gente começa a valorizar também os profissionais da educação. Para valorizar os profissionais da educação, não é só cuidando do bolso, é cuidando da cabeça também, dando a ele conhecimento, dando a ele condições para que ele possa transmitir esse conhecimento e cuidando do coração do professor, para que ele possa ter um ambiente digno, onde ele possa transmitir a sua aula com muita tranquilidade, com muito amor e valorizando cada dia em que ele está ali projetando e ajudando no futuro de Manaus. Próxima pergunta. Sobre política. Como o senhor acha que deve ser o relacionamento do prefeito com os vereadores da Câmara Municipal e como o senhor pretende tratar a relação do seu governo com os partidos de situação e oposição? Nós vivemos numa república tripartite, né, onde nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a própria Constituição apregoa que eles devem ser independentes e harmônicos entre si. Então eu vou tratar ao mesmo tempo de forma independente, mas de forma harmoniosa. Eu já fui vereador de Manaus e é bom que se diga isso. Eu estou há 8 anos na vida pública. Eu já fui vereador, candidato a governador, secretário de obras durante 11 meses, vice-prefeito e deputado federal. Portanto, eu, com 8 anos de vida pública, já vivi muitas experiências. Já caí, já levantei, já aprendi, já ensinei. E ao longo desses 8 anos, eu aprendi muito. Eu aprendi o quanto um político deve ter espírito público, o quanto um político deve ter responsabilidade e, acima de tudo, amor ao próximo. Então, a nossa relação com a Câmara Municipal será a melhor possível. Mas eu quero ter oposição. Hoje em dia, a política de Manaus do Amazonas ela está com o mau hábito de você tentar cooptar a turma da oposição. E o que nós queremos é ter oposição. Porque é saudável, é até filosófico da minha parte isso, de querer ter oposição. Porque a oposição, ela corrige os nossos problemas. O grito da oposição é o freio da situação. Na medida em que a gente tem uma oposição que não grita, que não fala, que não tem espaço, a gente está tendencioso a errar mais. E o que eu mais quero é errar. Eu quero acertar mais. Eu estou muito novo para me queimar, eu estou muito novo para me prejudicar. Então, o que eu quero é fazer um governo digno, um governo respeitado, um governo que funcione através do tripé da sustentabilidade, da gestão inteligente e da gestão inclusiva e humanizada, de tal modo que a gente possa, a cada dia, a cada ano, durante os 4 anos, fazer uma gestão moderna e eficiente e trazer o sorriso de volta. A gente precisa trazer o sorriso de volta ao povo de Manaus. E é isso que a gente vai fazer ao longo desses próximos 4 anos e dessa forma a gente consegue ter uma boa relação, não só com o Legislativo, como também com o Judiciário. A próxima pergunta será sobre meio ambiente. Manaus tem exemplos históricos de grandes invasões de terra que, por não serem ocupações planejadas, acabam dando um grande prejuízo ao patrimônio natural da cidade de Manaus. Por outro lado, a falta de moradia é um grande gargalo social na capital do estado.
como resolver essas duas questões, proteção ao meio ambiente quanto às ocupações irregulares e diminuir o déficit de moradia? Primeiro, a gente tem que separar o que é ocupação de invasão. O que for invasão, o que for área verde, o que for área devoluta, o que for área do município de Manaus, a gente tem que combater de forma eficaz. Agora, é claro, a gente não pode deixar as pessoas sem moradia. Muitas pessoas da zona leste de Manaus, principalmente, que é a zona mais populosa da cidade de Manaus, elas moram em residências precárias, sem saneamento básico, não são todos, mas a maioria é assim, e sem um embuço, sem um reboco. Então, a ideia é, na nossa gestão, a gente criar o cheque melhoria da moradia, onde a pessoa que a gente perceber que dentro da sua casa não está faltando uma caixa d'água, o banheiro não tem um banheiro digno, a prefeitura vai ajudar com algum recurso mínimo para que ela possa reformar e ter a sua casinha, o seu lar, o seu ambiente melhorado. E a nossa outra proposta é fazer uma parceria público-privada, muito parecido com Minha Casa Minha Vida, verificar áreas e verticalizar as moradias da cidade de Manaus, para que as pessoas que mais precisem possam ter um lugar digno para morar. É muito complicado, né? No momento de crise, que as pessoas estão perdendo seu emprego, chega no fim do mês, tem que pagar água, luz e ainda o aluguel, é muito triste, é muito preocupante, isso dói no coração de qualquer pai, de qualquer mãe, que fica com uma angústia no peito quando sabe que está chegando o fim do mês e não consegue arcar com as suas contas. Então, a gente vai conciliar esse crescimento populacional com melhoria nas moradias, através desse cheque que eu mencionei, através de parceria público-privada na construção de casas, combater as invasões que realmente fazem mal ao meio ambiente, mas valorizar as ocupações dignas, aquelas ocupações que realmente a gente sabe que a pessoa está precisando e que estão em algum local que pode ser utilizado. Próxima pergunta, sobre economia. O que a prefeitura pode fazer para aumentar a oferta de emprego e diminuir a taxa de desocupação da cidade em todos os setores? A nossa proposta é criar a sala do produtor rural e o programa de apoio à microempresa. A sala do produtor rural será uma sala móvel para potencializar as vocações regionais, indo até a zona rural de Manaus, para fazer aquele agricultor, aquele produtor de abacaxi, de mandioca, aquele que está ali tratando aves, aquele que realmente atua na zona rural, a montar o seu agronegócio. Se ele produz banana, por que não ele não pode ser um empresário para fazer o doce de banana? E aí ele precisa de uma assistência técnica, de um apoio jurídico, de um crédito para poder transformar-se num agricultor de negócio, não só da agricultura familiar. E na área urbana, com o programa de apoio à micro e pequena empresa, que é realmente quem gera emprego, quem capilariza os empregos da cidade de Manaus, o que a gente quer fazer? A gente quer formalizar todas as empresas, principalmente as empresas da zona leste de Manaus. Por que eu digo leste? Porque lá 70% dos comércios estão na informalidade. Então, como é que eu posso exigir que ele assine a carteira de alguém? Como é que eu posso exigir que ele melhore o seu estabelecimento se ele está atuando na informalidade? Então, a ideia é que ele se formalize. Para quê? Para ter acesso ao crédito, para ter mais apoio da prefeitura, para ter mais incentivo e para ter assistência técnica. Dessa forma, a gente começa a contribuir dentro do município, através da microeconomia, para gerar mais emprego e renda. Agora, é claro que essa questão da economia, a gente precisa do apoio do governo federal, porque é através da macroeconomia, é através da política fiscal, da política cambial, que a gente consegue gerar mais emprego e renda no Brasil e para a cidade de Manaus. Próxima pergunta. Sobre segurança, como deve ser a participação do Executivo Municipal na questão da segurança pública? Nós vamos atuar de forma preventiva. A nossa ideia é criar a Secretaria Municipal de Cidadania, quadruplicar o número de guardas municipais e dentro da guarda municipal nós vamos utilizar 10% desse efetivo para criar o GOEP,
Grupo Especial da Prefeitura de Manaus. A nova legislação dos guardas municipais, que já garante apoio não só para o patrimônio público, mas para o cidadão, possibilita que eles andem armados. A gente não quer que todo guarda ande armado, mas a gente tem que pensar também na segurança do guarda municipal. Se ele vai ter viatura, se ele vai ter cone, se ele vai ter equipamento melhor, a gente exige, nós vamos exigir que pelo menos 10% do total da guarda ande armado para quê? Para prevenir os outros de qualquer sinistro. Então, essa é a nossa forma, é atender a segurança pública no quesito da prevenção. E qualquer sinistro, qualquer ilícito maior, a gente já chama a Polícia Civil e Militar. Nós estamos chegando ao fim da entrevista. Faltou uma, né? 1 minuto, isso, faltou uma, mas como não era sobre transporte público, você tem esse 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Primeiro, Mona Lisa, te agradecer toda a tua equipe, teus câmeras, teus editores, todo mundo que está aqui presente nesse estúdio. Agradecer ao Ciro, aqui do Diário do Amazonas, do Grupo Diário de Comunicação. Agradecer a todos vocês pela oportunidade. Eu estou muito feliz, eu sei o quanto é difícil ganhar uma eleição para prefeito, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui divulgando as minhas ideias, divulgando as minhas propostas para que a gente possa apontar um novo caminho para Manaus. Olha, eu sei que você pode não me ver em todos os lugares porque eu não uso máquina, mas eu sou que nem o açúcar do seu café. Você pode até não me ver, mas sabe que eu estou lá e vote 12 nos ajudando. Obrigado. Eu conversei com o candidato Issa Abraão, da coligação Novas Ideias, Novo Caminho. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, um abraço a todos.